Olá a todos, eu sou o professor Francisco Maia e nessa videoaula eu vou estar apresentando para vocês o capítulo das leis de Newton, ok? Que é o nosso segundo capítulo aí do curso de Física para Ciências Biológicas. Ah, então vamos adiante. As leis de Newton, como vocês devem saber, elas foram propostas aí por Isaac Newton aí no século XVII e foi o resultado de um trabalho gigantesco que ele fez, ok? Ele foi publicado em 1687 num livro que na época foi intitulado Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, que hoje é conhecido simplesmente como Principia. Então, nesse trabalho, ele não só colocou, explicou, ele expôs as bases aí da mecânica clássica, que a gente chama de mecânica newtoniana hoje em dia, como ele também apresentou a lei da gravitação universal e o cálculo diferencial integral. Okay? Então, foi algo que ele teve que criar uma matemática mais avançada, mais robusta, uma matemática nova que não existia na época, para poder ir adiante com os trabalhos de física dele. Okay? Então, obviamente, isso foi algo que é o resultado de uma coleção aí de trabalhos da época, né? Se você pensar, todos esses filósofos, eles trocavam cartas uns com os outros, eles comunicavam, eles se encontravam. Então, o trabalho dele foi aí a culminância aí de uma revolução que aconteceu no século XVI e XVII, e envolveu grandes cientistas da época. Okay? Tem vários nomes aí, Tycho Brahe, Galileu, Descartes, Kepler, Fermat, enfim, vários. Okay? Então foi um fruto da época que permanece como um legado até hoje para a gente. Então, vamos lá. O que são aí as leis de Newton? Né? Então, a primeira lei de Newton aí, que a gente conhece como lei da inércia, a primeira coisa que a gente tem de pensar o que é inércia, ok? Então, inércia é um conceito que a gente entende que é a resistência do corpo de se mover, ok? É a resistência de você alterar ali a velocidade dele. Então, a gente diz que um corpo tem muita inércia quando ele é difícil de você alterar a velocidade dele. E para a gente, na física, a grandeza que quantifica aí a inércia do corpo é a massa, tipicamente, ok? Então, a gente vai ver que ela tem correspondências depois. Se você for estudar corpos em rotação, você vê que o corpo tem uma grandeza que também chama inércia de rotação, que significa o quão difícil é você colocar um corpo para girar. Então, o conceito aqui para nós, a massa, é isso, né? É a inércia. Que é a resistência que ele tem aí a mudar o movimento dele. Então, a lei em si, ela diz assim, todo corpo vai permanecer em seu estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme, a menos que seja compelido a modificar seu estado pela ação de uma força. Então, resumindo, o corpo vai ficar parado ou em movimento constante. Repara que, do ponto de vista físico, é a mesma coisa, ok? O corpo está parado ou movimentando com velocidade constante, em MRU, a menos que uma força atue nele e obrigue ele a modificar o estado. Okay? Então, é isso. Ela diz duas coisas bastante importantes, que, primeiro, se não tiver força atuando no corpo, ele vai permanecer no mesmo estado que ele se encontra, ou repouso ou velocidade constante. Okay? E, por outro lado, que se tiver uma força atuando nele, ele vai ser obrigado a modificar o estado dele. Então, essas duas informações a gente vai ver adiante como como nós vamos usar elas aí. Okay? Quando eu falei que o referencial de repouso, que um corpo em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, do ponto de vista físico, é o mesmo, isso tem a ver com os referenciais, ok? Então, a gente vai ver que a maneira como a gente vai aprender as leis de Newton elas podem ser aplicadas em referenciais inerciais.
Okay? Então, todo referencial inercial é um referencial onde vale as leis de Newton, okay? Incluindo essa primeira, a lei da inércia. Então, o que é um referencial inercial? Poucas palavras, um referencial inercial é um referencial que não está acelerado. Então, significa que, primeiro, o que significa isso do referencial, né? O referencial é o observador. É a pessoa que está olhando o mundo e tentando explicar ele segundo as leis da física, ou seja, você. Então, imagina que você está fazendo um experimento, fazendo uma medida, olhando um objeto e tirando notas da posição dele e você quer ver se as leis de Newton são válidas. Então, a primeira coisa que você tem que ver é se você está em um referencial inercial. Significa que você está sendo acelerado. Então, você vê que isso leva aí uma série de considerações complexas que para você fazer a medida de um objeto e a lei de Newton ser válida, primeiro você tem que ter certeza que você não está sofrendo uma aceleração. Então, você tem que estar num referencial inercial, isso é, você tem que estar em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Se você estiver numa dessas duas situações, então você pode considerar seu referencial inercial. Significa que você pode usar as leis de Newton, como a gente vai aprender elas. Então, vamos adiante. A segunda lei de Newton, que ela diz como que a força causa uma mudança do movimento, matematicamente. Okay? Para chegar na segunda lei de Newton, foram feitas aí uma série de experimentos aí, aplicando forças diferentes no objeto. Nesse caso está sendo mostrado aí um dinamômetro, um bloquinho ali sendo puxado por um dinamômetro. Então você pega o dinamômetro, prende no bloco e puxa do outro lado do dinamômetro. Okay? Como está sendo mostrado aqui. Você pega um lado do dinamômetro, prende no bloco, puxa pelo outro lado. Aí não só você está aplicando uma força sobre o corpo, como você consegue medir essa força. Então, na época, Newton fez uma série de experimentos aí e constatou que se você faz esse experimento, você observa que a aceleração que esse bloco vai ter, ela é proporcional da força que você puxa aqui, a força F que você está puxando aqui no dinamômetro. Não só ela é proporcional, como o corpo vai acelerar na mesma direção da força. Okay? Isso está grifado aqui, eu vou grifar de novo. Isso, gente, é um forte indicador que a aceleração e a força são grandezas vetoriais. Okay? E elas estão ligadas por uma relação que é uma relação vetorial. Okay? Então, isso de uma estar na mesma direção da outra é super importante. Okay? Então, igualmente, se você pega esse mesmo dinamômetro e põe dois objetos puxando ele aqui, né? Você começa a puxar dois objetos aqui com ele, você vai ver que a sua força, a mesma força para puxar dois objetos causa uma aceleração que é metade da aceleração anterior. Então a gente pode entender isso do ponto de vista vetorial também, que se você pega esse vetor F e decompõe para os dois objetos, então esse vetor F vai ser a soma de dois vetores que com a metade aí da intensidade. Por isso vai causar só metade da aceleração em cada bloco. Okay? Então, no fim ele chegou aí à conclusão que a aceleração do objeto é proporcional à força que foi aplicada e que a constante de proporcionalidade é a massa do corpo. Okay? Então, daí vem o que a gente disse anteriormente, que a grandeza física que conecta a força que você aplica no objeto com a aceleração que ele vai ter é a inércia do objeto, é a massa dele. Okay? E matematicamente ela expressa assim, força é igual a massa vezes aceleração. Okay? Então você vê que a força e a massa estão ligadas por uma grandeza física que é a inércia aqui, que é a massa do corpo. Então, vamos adiante. Então, quando existe mais de uma força sendo aplicada no objeto, a segunda lei de Newton ela opera sobre a soma de todas as forças que estão atuando no objeto, que a gente chama de força resultante. Okay? E repare que não é a soma simples, é uma soma vetorial. Okay? Então a força resultante é a soma vetorial de todas as forças que estão atuando no objeto. Então, de novo, matematicamente, essa é a maneira mais correta de se escrever a segunda lei de Newton. Okay?
A soma das forças é igual a massa vezes aceleração. Tudo em vetor, né? A soma dos vetores de força é igual a massa vezes aceleração. Okay? Então, isso é a segunda lei de Newton. Isso deveria estar dentro de um quadradinho assim, bonitinho, porque é um resultado importante. Só que a gente vai ver mais adiante por que eu não coloquei isso no quadradinho, porque a gente vai acabar decompondo isso, como a gente fez lá na cinemática, a gente vai decompor em vetor x e y, e a gente vai usar a segunda lei de Newton em cada eixo separado. Okay? Depois, se a gente quiser, a gente pode compor aí a força somando as componentes do vetor. Okay? Então, de novo, né, você tem de reparar que a força resultante e a massa são vetores. Então, a gente tem que levar em conta que eles vão ter componentes na direção x, componentes na direção y, ok? E como que a gente vai descobrir aí, vendo os problemas que nós vamos fazer como exemplos, a gente vai ter um caso muito especial, que é quando o corpo tiver aceleração zero, ok? Como a gente vai saber quando um corpo tem aceleração zero? É simples, se a velocidade dele for constante. Okay? Então, toda vez que o problema ou a situação que a gente estiver estudando dizer que um corpo tem velocidade constante, incluindo a velocidade zero, incluindo o corpo que está em repouso, a gente pode dizer que a aceleração dele é nula. Okay? Então, repara que velocidade constante inclui qualquer valor, 30, 50, zero. Okay? Então, um corpo parado com velocidade zero também tem aceleração nula. Okay? Então, como eu disse, todos os problemas aí, eles podem ser divididos em duas categorias. Problemas de dinâmica, quando o corpo está sendo acelerado. E aí a gente vai usar a lei de Newton como ela está aqui, né? Repara que aqui, gente, o que eu fiz daqui para cá? Eu simplesmente dividi isso daqui em componentes, como eu fiz lá na parte de cinemática. Eu quebrei isso daqui nas componentes x e y, e para a lei de Newton ser válida, ou seja, para essa relação vetorial ser válida, é equivalente a essas duas aqui. Okay? Então, somatório das forças na direção x tem que ser igual a massa vezes aceleração na direção x, e somatório das forças na direção y tem que ser igual a massa vezes aceleração na direção y. Então, a gente vai acabar usando essas duas relações no lugar dessa vetorial. Okay? É o preço que a gente paga por decompor o vetor em componentes, é que gera mais equações. Mas é mais simples de trabalhar. Aqui, gente, não tem nenhum vetor. Repara que não tem nenhuma setinha. São todos escalares, é tudo número. Okay? Então, toda vez que tiver uma aceleração no problema, que o corpo estiver sendo acelerado, tiver uma variação da velocidade dele, a gente vai aplicar a lei de Newton dessa maneira. Isso é um problema de dinâmica. Por outro lado, existem os problemas quando não há aceleração. Se dizer que o corpo está em repouso, o corpo está com velocidade constante, é o equivalente a você vir aqui e colocar a aceleração zero. Se você dizer que a aceleração dele é zero, então a massa vezes zero vai dar zero e o somatório das forças tem que dar zero. Isso significa que nas componentes, somatório das forças em x tem que dar zero e somatório das forças em y também tem que dar zero. Então isso é um problema de equilíbrio de forças. Toda vez que um corpo está em equilíbrio, está em repouso ou em velocidade constante, a gente diz que ele está no estado de equilíbrio e assim o somatório das forças tem que dar zero. Ok, então a gente vai dizer agora, explicar um pouquinho da força especial que a gente vai estar usando constantemente aí nos nossos problemas de lei de Newton, que é a força peso. Força peso, ela é definida como a força que a gravidade da Terra faz sobre um corpo. Então a Terra faz uma força sobre todos os corpos, puxando eles na direção do centro da Terra. Okay? Essa força a gente chama de força peso e ela é definida como a massa vezes a aceleração da gravidade. Okay? Repara que tem vetores aqui também, mas no nosso caso isso só significa que isso vai sempre estar na direção y apontando para baixo. Ok? Então, o que é esse G aqui? A gente sabe aí de longa data que ela é a aceleração da gravidade. Okay? Mas nesse trabalho do Newton, no princípio, ele também estudou ali, ele apresentou a teoria da gravitação universal, onde ele deduz aqui que o valor aí da aceleração da gravidade
ela é igual ao G, que é a constante universal de gravitação, vezes a massa da Terra, dividido pelo R ao quadrado, onde R é a distância do corpo, tá? Né? O corpo que você está analisando, por exemplo, se você estiver analisando uma cadeira, qual é o peso da cadeira? Vai ser a massa vezes a aceleração da gravidade. Só que esse G aqui, repara que ele depende da posição aí, a distância que essa cadeira está do centro da Terra. Okay? Por que a gente usa normalmente o G constante? Porque vamos lá, né? Quando você está na superfície da Terra, né, ninguém vive no interior da Terra, então está todo mundo na superfície da Terra. E quando você está na superfície da Terra, o raio é praticamente constante aí, que é o raio do planeta Terra, né? O planeta Terra tem esse raio de 6.357 quilômetros, e se você pega esse raio e bota ele aqui ao quadrado, o G vai dar 9,81 metros por segundo. Repara que esse raio pode ser um pouco maior, né? Imagina que você está na superfície da Terra, você está a essa distância aqui do centro da Terra. Só que imagina que você sobe uma montanha aí de 800 metros. O que vai acontecer? Você vai estar mais distante ainda do centro da Terra, né? Então, se você sobe uma montanha ou se você, sei lá, entra num avião e o avião decola, você vai estar subindo, ou seja, você vai estar ficando mais longe do centro da Terra. Então, se o avião, por exemplo, que você subiu, tiver a 1 quilômetro de altura, repara que o seu R não vai ser mais 6.357, vai ser 6.358, que é o raio da Terra, mais 1 quilômetro de altura que o avião está voando. Então, se você vier aqui e botar 6.358 aqui no R ao quadrado aqui, você vai ver que o G vai diminuir um pouquinho. E quanto mais alto você for subindo, se você sobe a 10 quilômetros de altitude, né, que é uma altura aí que os aviões costumam alcançar, 10 quilômetros de altitude, aqui vai ser 6.367. Se você bota esse valor aqui na fórmula do G, você vai ver que o G vai diminuir mais ainda. Okay? Então, isso da gravidade ser considerado constante é aproximadamente constante, né? Quem faz trabalho sério aí, lançamento de foguete, satélite, GPS, tudo isso tem que levar em conta o G verdadeiro, ok? E o G verdadeiro, ele varia conforme a altitude que você está. Tá bom? Uma outra força que a gente vai ver constantemente é a força normal, ok? O que é a força normal? Toda vez que um corpo está em contato com uma superfície, a superfície aplica uma força nesse corpo, ok? A gente vai ver aqui, por exemplo, nesse exemplo de um bloco em cima de uma mesa, por exemplo. Você vê que um bloco está parado em cima da mesa, ok? Então, a gente sabe que ele não está se movendo. Se ele não está se movendo, esse é um problema de equilíbrio, ou seja, o somatório das forças tem que dar zero. Por quê? Porque o bloco está em repouso. A aceleração dele é zero. Pois muito bem. Só que a gente acabou de ver que esse cara tem uma força-peso atuando nele. Puxa vida, se tem uma força-peso empurrando ele para baixo, mas a soma das forças tem que dar zero, porque ele está em repouso, tem que existir uma força empurrando ele para cima com a mesma intensidade da que está empurrando ele para baixo. Então está aqui a Terra puxando ele para baixo, através da gravidade, e a mesa empurra ele para cima com a mesma força. Ok? Tem que ser assim, porque aí essas duas vão cancelar, a soma das forças vai dar zero, e aí a aceleração vai ser zero, o corpo não se move. Ok? Então você vê que só o fato desse bloco estar em contato com a mesa significa que essa mesa aplica uma força nele. Okay? Ele é compensada para compensar a força gravitacional. Então a força normal é uma força que normalmente a superfície aplica a um corpo quando um corpo está exercendo algum tipo de pressão sobre a superfície. Okay? Então aqui, como eu acabei de explicar, né, somatório das forças tem que dar zero. Então a normal mais o peso tem que dar zero. Repara que aqui ainda é em vetor. Quando você transforma em escalares, o peso tem que ficar negativo, porque ele está apontado para baixo, e o eixo X, o eixo Y, normalmente ele fica apontado para cima aqui. Então, se a gente faz um eixo Y aqui, então esse cara está apontado para baixo, ele tem que ter um valor negativo. Então, quando você transforma de vetores, aqui deveria ter a setinha, aqui ainda são vetores, está em negrito. Quando você transforma para escalar, vai ficar a força normal menos o peso
tem que dar 0. Ou seja, se você passa menos mg para lá, fica normal igual ao peso. Nesse caso, não é sempre assim, tá, gente? Não é sempre assim, a gente vai ver aí nos problemas. É muito fácil você entender por quê. Imagina eu venho aqui e ponho meu dedo aqui em cima, ó, e faço uma pressãozinha para baixo no bloco aqui. Se eu faço uma pressãozinha aqui no bloco, faço uma força a mais aqui, vou colocar aqui um P1. Se eu faço essa força a mais no bloco, quando você fizer aqui, bom, o bloco continua em repouso, não continua? Se ele continua em repouso, continua valendo essa equação. Quando eu for somar aqui as componentes, eu vou ter que somar uma componente P1 aqui a mais, ó. P1, que é o meu dedo empurrando o bloco para baixo ali, ok? E aí, o que isso vai implicar? Vai implicar que a normal aqui, ela, no fim aqui, ela não vai ser só igual ao peso, ela vai ser igual ao peso mais a força P1 que eu estou fazendo ali em cima, ok? Então, nem sempre a normal é igual ao peso, ok? Vocês têm que tomar bastante cuidado. Por outro lado, se eu estivesse amarrando uma cordinha aqui nele, se eu estivesse amarrando uma cordinha nele e puxando ele para cima, dando um leve aqui, imagina que eu estou puxando ele para cima, mas não estou tirando ele da mesa. Só estiquei a corda e estou fazendo uma forcinha para cima aqui. Eu vou chamar essa força de P2 aqui, não sei. Ok? Então, no final aqui, quando a gente fizer a segunda... Bom, o corpo continua em repouso, ou seja, o somatório das forças continua tendo que ser igual a 0, ou seja, aqui, agora, eu ia ter a normal ia ser igual a mg menos essa força que eu estou fazendo ali, ok? Para cima ali. Então, o único jeito seguro de você descobrir a normal é você aplicar a segunda lei de Newton. Ah, professor, não tem um jeito, uma fórmula que eu posso fazer, a normal é sempre... Não, não existe, ok? Você tem que vir aplicar a segunda lei de Newton, em cada caso ela vai te dar um valor da normal diferente. Se essa mesa tivesse inclinada assim, e o bloco tivesse aqui, desse jeito, a normal ia dar diferente também, ok? Porque agora ela está aplicada nessa direção. A normal sempre aplica perpendicular à superfície, ok? Então, se você fosse seguir aqui para baixo, ó, ela sempre forma um ângulo de 90 graus com a superfície. Então, em cada caso, a normal vai ser um valor diferente. Então, aqui está explicando, a normal é uma força de contato e ela vai aplicar sempre perpendicular à superfície, ou seja, formando um ângulo de 90 graus. Se você vier aqui, é esse ângulo aqui, ó, entre a força para cima e a superfície que está aqui na horizontal. Ok? Sempre vai ter esse ângulo de 90 graus. Ok, então eu vou encerrar esse vídeo. No próximo eu vou falar da terceira lei de Newton, ok? Então, a gente se vê no próximo vídeo.